Olá, pessoal! Faremos hoje um simulado contendo questões elaboradas pela Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ, também conhecida como PR4 UFRJ, que costuma elaborar questões de concurso que vão acontecer na própria UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que vocês entendam o perfil dessa banca, o que costuma ser cobrado, por essa banca, os principais assuntos, beleza? Bom, além disso, eu também disponibilizo para venda alguns PDFs, por exemplo, também disponibilizo simulados com 50 questões de português do que costuma ser cobrado em prova de concurso. Questões essas com gabarito brevemente comentado. É um e-book, tá? Que vocês podem estar comprando através do Hotmart. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado de português com questões da banca da Pró-Reitoria 4 da UFRJ. Vamos lá! Em 18 de fevereiro de 2015, quarta-feira de cinzas, lembramos os 110 anos de nascimento e 85 do encantamento da poeta e professora paraibana Anaíde Beiris. Nesse primeiro período, do primeiro parágrafo do texto dado, a primeira vírgula foi utilizada para... Então, o que está em questão aqui é o uso da vírgula, É questão da pontuação. E a vírgula, ela não é utilizada para você respirar. A vírgula é sim utilizada para marcar uma pausa, mas essa pausa não está associada à respiração. E a vírgula ela pode ser empregada por diferentes razões, como por exemplo, para separar termos coordenados ou orações coordenadas. As orações coordenadas, elas são independentes umas das outras, não tem aquela dependência que tem as orações subordinadas. E as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. As sindéticas possuem uma conjunção, enquanto as assindéticas não possuem. E aí você pode utilizar a vírgula para separar essas orações coordenadas. Por exemplo, ontem foi um dia de muitas tarefas. Eu trabalhei, estudei, malhei, encontrei uma amiga. Também podemos utilizar a vírgula para destacar elementos intercalados que ficam no meio entre duas orações. Aí esse elemento intercalado ele pode ser uma conjunção, pode ser uma adjunta adverbial, pode ser um vocativo, pode ser um aposto, pode ser uma expressão explicativa. Por exemplo, esses gatos com certeza conseguirão adotantes. Então percebam que o com certeza é o elemento intercalado e é um adjunto adverbial de afirmação. Então, nesse caso, estamos separando um adjunto adverbial através de vírgulas, como está na letra D, que é a nossa resposta. Bom, existem várias regras para a vírgula, para o uso da vírgula. Nós vimos que não tem relação com a respiração. Vimos que, de fato, a vírgula ela pode sim intercalar um termo, como, por exemplo, um vocativo, um aposto, uma expressão explicativa, um adjunto adverbial. No entanto, tendo como base a oração trazida pela questão, o trecho trazido pela questão em 18 de fevereiro de 2015, que tem ali a primeira vírgula, que é o que ele pede, em relação ao primeiro período do parágrafo, e essa primeira vírgula está separando um adjunto adverbial que tem valor de tempo. Então, está destacando ali um adjunto adverbial, que não é o caso de intercalar um termo adjetivo. Portanto, a B também está errada. Em relação à letra C, destacar uma expressão dispensável, a vírgula poderia até ser utilizada com essa função, porque orações subordinadas adjetivas, elas aparecem entre vírgulas. Porém, não foi o caso da primeira vírgula, já que nós temos um adjunto adverbial separado, Logo, a letra C ela está errada. Para quem não lembra, as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser classificadas em explicativas ou restritivas. A explicativa ela traz uma informação adicional, uma informação acessória, uma informação dispensável. Por exemplo, a minha tia, que está sempre na minha casa, vive reclamando. Nesse caso, você poderia tirar que está sempre na minha casa e falar apenas a minha tia vive reclamando. No entanto, você trouxe uma informação acessória, uma informação adicional. E a letra E fala sobre assinalar uma marca estilística, que também não foi o caso, já que a estilística se preocupa muito mais com o estilo do que de fato com a questão gramatical. E nós vimos que a razão dessa vírgula tem a ver com a separação de um adjunto adverbial. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte:
O termo 1, escreve vivências, em destaque no final do primeiro parágrafo do texto 5, é um neologismo, palavra nova formada de outras já existentes na mesma língua. Assinale a alternativa correta quanto à sua classe gramatical. Eu até trouxe o trechinho que fala, que tem esse termo. Vamos à leitura desse trecho. A participação de 2.000 estudantes negros, a programação altamente qualificada, as discussões inovadoras, a criativa programação cultural, são coisas nossas que aguardam por mais escreve vivências. Percebam que escreve vivências combina escrever e vivências. É, portanto, uma escrita que ela nasce de onde? Ela nasce da vivência de quem está escrevendo. Percebam que escreve vivências é um nome, faz referência a uma escrita que nasce da vivência. Por ser um nome, trata-se de um substantivo. Bom, o adjetivo não é porque o adjetivo ele qualifica um substantivo. Por exemplo, escreve vivências emocionantes. Aí esse emocionante está qualificando quem? Está qualificando um nome, que é escreve vivência. E aí esse emocionante seria um adjetivo. Não é o caso aqui. Bom, o advérbio também não é. O advérbio ele modifica, ele altera um verbo ou um adjetivo, um outro advérbio, passando um valor de circunstância. Não foi o caso aqui. Percebam que o termo escreve vivência, ele não tem esse caráter circunstancial, dando uma ideia de tempo, dando uma ideia de lugar, de intensidade, de modo, nada disso, tá? Além disso, ele também não altera nenhum verbo, nenhum adjetivo e tampouco um advérbio. Verbo também não é, porque o verbo ele exprime ação, ou ele exprime também estado ou fenômeno da natureza. Também não é o caso aqui. E o pronome, ele pode acompanhar, pode fazer referência ou substituir um nome, né? Nós temos aí diferentes tipos de pronomes. Por exemplo, o pronome pessoal do caso reto, ele substitui um nome. Em vez de você escrever o nome da pessoa, você coloca ela, ele, por exemplo. Então, nesse caso, nós não temos isso, tá? Portanto, de fato, a nossa resposta é a letra B. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: voltar aos 17 anos, enrolar-se feito musgo na pedra e, à maneira dos versos de Violeta Parra, ser frágil como um segundo. O cinema escolhe a juventude e, entre os jovens, as mulheres. Não apenas a senhora brasileira Clara de Aquários tem um combate político a realizar a partir de sua acreditada fragilidade. Na Polônia, Argentina ou Chile, fiéis a um espírito de época, as adolescentes aventuram-se por guerras sutis, psicológicas, como se alertassem para o futuro preocupante em que todos pisarão. Assinale a alternativa em que figura a sequência correta quanto ao emprego do sinal indicativo de crase. Bom, a maneira, esse A possui ou não acento indicativo de crase? Percebam que a maneira é um modo, como se apresenta algo. É a maneira dos versos de Violeta Parra. Ou seja, essa a maneira é uma locução adverbial e é uma locução adverbial feminina. Então, ela permite sim a ocorrência de crase. Então, a número 1 possui sim o acento indicativo de crase. Vamos para a segunda. O cinema escolhe a juventude. O cinema escolhe o quê? A juventude. Escolher é um verbo transitivo direto, ou seja, pede um complemento não preposicionado, um complemento sem preposição. Se ele não pede preposição, não tem sentido ter a crase, já que a crase é a combinação da preposição a com o artigo definido a. Se não tem preposição, não tem como ter acento indicativo de crase. Vamos para a terceira. E entre os jovens, as mulheres. Nesse caso, a ideia é a mesma da anterior. O verbo escolher, ele está implícito aqui, tá? Porque nesse caso, a gente colocou até a vírgula para marcar a elipse do verbo. O cinema escolhe as mulheres. Escolher é um verbo transitivo direto. As mulheres também é um objeto direto. Então, não tem aí o acento indicativo de crase. Vamos para a quarta. Tem um combate político a realizar a partir de sua acreditada fragilidade. Bom, antes de verbo não há crase, tá? Então esse A não tem um acento indicativo de crase. E para estar fechando, na Polônia, Argentina ou Chile, fiéis a um espírito de época. Não se utiliza crase antes de artigo indefinido, Um é artigo indefinido, assim como uma, Portanto, a nossa resposta é a letra D. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte: no verso, às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. O verbo destacado, quanto à sua regência, apresenta-se como...
Bom, a transitividade do verbo falar vai depender do contexto. Ele é multifacetado. Então, como saber qual é a transitividade em questão? Basta você analisar o complemento do verbo. Eu falo com a vida. Percebam que há o com, que é uma preposição, né? O objeto em questão aqui, o complemento, ele tem preposição. É um complemento preposicionado. Por esse motivo, é um objeto indireto. E o verbo é um verbo transitivo e indireto. E a letra A é a nossa resposta. E vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: em relação ao verso, se é você que está nessa prisão, é correto afirmar que a palavra em destaque é acentuada conforme a mesma regra adotada para acentuar a palavra. Bom, o vocábulo em destaque é você. Você tem como sílaba tônica o C, que é a última sílaba. Quando a última sílaba ela é tônica, nós estamos diante de uma oxítona. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é tônica e proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é tônica. Então, você tem como sílaba tônica a última. Além disso, está acentuado por quê? Porque nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. Também admitindo no plural, tá? O A como as, o E como es, o O como os e o en como ens. Então, nós temos que buscar entre as alternativas aquela que contém uma oxítona terminada ou em A, ou em E, ou em O, ou em as, es, os, ou em ens. Então vamos lá. Letra A, D. D é um monossílabo tônico. Percebam que tem apenas uma sílaba e essa sílaba é tônica. Não é uma oxítona, é um monossílabo tônico. Portanto, a A não se enquadra na regra da oxítona. Letra B, condomínio. Condomínio é uma paroxítona, porque tem a penúltima sílaba tônica, que é o mi. Né? Perceba que termina em ditongo, I-O. Não se separa o I do O, tá? É condomínio, tá? Portanto, é uma paroxítona terminada em ditongo, é acentuada por esse motivo, mas não por ser uma oxítona. Em relação à letra C, vídeo. Vídeo é uma paroxítona também terminada em ditongo, né? Se acentua por esse motivo e não porque é uma oxítona. Letra D, também tem como sílaba tônica o bem, que é a última sílaba, portanto é uma oxítona terminada em em. Por esse motivo é acentuada pela regra da oxítona, assim como você, e é a nossa resposta. E só para a gente estar fechando, dúvida é uma proparoxítona. Percebam que a antepenúltima sílaba aqui é tônica e toda proparoxítona é acentuada, por esse motivo que dúvida está acentuada. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.